Seguimos em nossa campanha por Jair Bolsonaro, presidente do Brasil. Os especialistas dizem que o Brasil está tendo uma guerra cultural, né? Uma guerra dos conservadores contra os progressistas. Aquele que quer uma sociedade progressista e aqueles que querem uma sociedade conservadora. Eu já não vejo essa guerra cultural, eu vejo algo mais forte ainda, eu vejo uma guerra espiritual. Nesse ponto, Daciolo está certo. Nós vivemos uma época de guerra espiritual, do bem contra o mal, né? Você pode ver qual é o alinhamento do pessoal de esquerda. O pensamento deles se alinha em quê? Liberação das drogas, defesa dos criminosos, dos direitos dos criminosos, formação de grupos terroristas como Black Bloc, que sai quebrando tudo, MST, que invade terras. Eles são contra o capitalismo, né? São contra os ricos, e já nós vimos uma filósofa do PT dizendo que é contra a classe média. Então, se é contra a classe média, então é a favor da pobreza e da miséria. E é isso que o PT faz, o comunismo faz, onde eles assumem o poder de um país. Eles são a favor de causas raciais, porque quando eles defendem a cota racial, ou seja, privilégio para uma raça, eles estão sendo racistas. Quando a nossa Constituição diz que todos os brasileiros são iguais perante a lei. Então eles acusam Bolsonaro de racista, quando na verdade Bolsonaro é contra qualquer divisão racial. E eles dizem, ele é racista, porque ele não quer dar esse direito, esse privilégio para os negros. Não tem que ter privilégios nenhum. Os negros quanto os brancos devem lutar em pé de igualdade na sociedade. Então essa é a agenda da esquerda. É a favor do homossexualismo. O homossexualismo é uma aberração da natureza. Eu sou biólogo, e qualquer biólogo que tenha bom senso sabe que a natureza, principalmente nos mamíferos, nas chamadas classes de criaturas elevadas, né, sabe que nós somos feitos macho e fêmea. Até as árvores, elas têm as gametas masculinas, femininas, macho e fêmea. Você vê dois leãozão junto, uau, 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 o boi mum, mum, mum. Não, meu filho, entendeu? E a natureza, principalmente na nossa classe dos mamíferos, e quase toda as chamadas classes elevadas de criaturas de Deus, elas são criadas macho e fêmea, de maneira que o homossexualismo é uma aberração da natureza. Mas tem exemplo na natureza de animais gays. Bom, o câncer também é algo que está na natureza. Nem tudo que está na natureza é o correto. Existem as chamadas aberrações, né? Anomalias. Então o homossexualismo é uma anomalia. Bolsonaro não prega sair matando homossexuais. Agora, não pode pegar e dar aos homossexuais o direito de ser uma família, como uma família, não é tradicional, como uma família biologicamente constituída, gente. Vocês não podem mudar a lei da natureza. Macho e fêmea os criou, diz a Bíblia e diz a natureza. O que Deus escreveu na Bíblia, escreveu na natureza. Então a agenda da esquerda é tudo que for contrário à Bíblia, tudo que for contrário a Deus, tudo que é contrário ao bem. Na natureza, a livre concorrência. As plantas lutam entre si para alcançar melhor posição, para pegar mais água e mais energia do sol. Os animais, isso é capitalismo, livre concorrência. O comunismo é outra anomalia. O PT, o PCdoB, o pessoal é outra anomalia. Eles querem alterar a natureza, querendo colocar igualdade. Não existe igualdade. No céu, a Bíblia diz que uns serão maiores, outros menores. Na natureza, nada é igual. Aqui eu tenho 3 pés de jacas, os 3 pés de jaqueira são diferentes um do outro. A jaqueira do meio produz mais fruta. Essa aqui da ponta, essa aqui é meia doente, ela tem umas folhas com um tipo de um fungo que deixa as folhas dela enrugadas. Nada é igual na natureza, mas o PT, os partidos comunistas, querem igualdade. Não existe igualdade, gente. Livre comércio,
liberdade. Uns vão ser ricos e outros vão ser pobres. Uns vão ser mais inteligentes, outros vão ser menos inteligentes. Essa ideia ideal de igualdade não existe. Quem pregou a igualdade foi Satanás. Quando viu Deus no céu, cheio de hierarquia, anjos, arcanjos, querubim, Lúcifer veio com a ideia de igualdade. Então toda a agenda do comunismo, ela é antinatural, ela é anti-Deus. Então ninguém pode ser cristão e ao mesmo tempo comunista. Ideia de esquerdas, entendeu? Então Deus ajude, que ilumine o povo, porque vai pagar. Se nós colocarmos novamente esse mesmo sistema para presidir o Brasil, todos os brasileiros vão pagar caro. 100 anos de comunismo mostra como fica um país com o comunismo. Suprimida as liberdades. No começo eles ficam com essa conversa. Democracia, é movimento popular. Depois que tomam o poder completamente, você sabe o que acontece, né? Na Coreia do Norte, Venezuela, Cuba, a União Soviética, a Albânia. É um plano para destruir a sociedade. Espero que as pessoas abram os olhos quanto a isso. Foram 13, 14 anos de PT, quase acabou com o nosso país. Mas o perigo ainda é grande, porque tem muitos brasileiros, ou por convicção, ou por ignorância, que estão apoiando esse sistema destruidor. Vamos fazer um trabalho corpo a corpo para orientar pessoas para que não, sem querer, não venham a colocar no poder os que vão destruir o Brasil.